né, que é um livro Young Adult, e é um livro super interessante, porque fala de preconceito, fala de amor, amizade, superação, e a Lê estava me contando que ela gostou muito do livro, que o livro tocou ela muito, e antes da gente começar, queria que a Lê contasse um pouco da sua trajetória, e por que você resolveu lançar, né, o seu perfil literário e ser influenciadora literária, né, o que os livros te tocaram tanto. Boa tarde a todos, eu sou a Alessandra, do Eu Amo Livros Novos, como a Carol falou. Por formação, eu sou advogada, mas também sou profissão mãe há muito tempo, né, como se diz. E os livros sempre me envolveram muito, minha vida toda, sempre li bastante, desde pequenininha, começando com gibi, essas coisas básicas. A faculdade também, né, o direito é um curso que exige muito na literatura. E os livros também, eles sempre foram uma válvula de escape para mim, no dia a dia, na correria, né, para fugir um pouquinho da realidade e para poder viver experiências diferentes, né, com a literatura. Eu já mexi com blog, um pouquinho falando sobre livros, né, fazia umas resenhazinhas no Scoob, né, uma plataforma para isso mesmo. E eu gostava muito de ver o pessoal falando sobre isso e queria também transmitir o que eu achava com aquilo que eu estava lendo, né, o que eu realmente aprendi daquilo que eu estava lendo. E aí, em 2018, final de 2018, surgiu Eu Amo Livros Novos, né, uma brincadeira, porque eu sempre fui de comprar bastante livro. Então, surgiu como uma brincadeira o nome, né, eu gostava muito de ter livros novos, e desde então passei a falar, divulgar minha opinião. E é um Instagram para falar de literatura para todos os gostos, para todas as idades. E é isso aí, estamos aí até hoje, falando sobre isso um pouquinho, curtindo aí esse universo vasto, né? Principalmente ficção, para todos os gostos, mas principalmente ficção, né? Ficção. Eu leio não ficção também, biografias, mas é mais raro, né? Eu costumo ficar bastante na ficção, transito bastante entre a fantasia e romances em geral, mas é por aí mesmo. Legal. E por que, já vou começando a te perguntar, por que os livros de Young Adult, ou seja, ficção juvenil, te encantam tanto também, porque eu vejo no seu perfil, e aí, especificamente, porque eu sei que esse livro você leu, resenhou, gostou e te tocou bastante, né? Porque exatamente como adulta, você gosta tanto da ficção juvenil também. Eu acho assim, eu sou mãe, né, como eu já falei, e eu acho interessante a gente ver temas variados, principalmente nesse livro que ele trata bastante sobre preconceito, sobre você não aceitar as outras pessoas pela visão de uma criança, porque é uma visão mais pura, né? A gente já é cheio de conceitos, né, internalizados, a gente já vem de um crescimento, uma sociedade que ela traz muitas regras que a gente vai criando, como se aquilo fosse o normal dentro da nossa cabeça, e a criança não, ela é desprovida um pouco disso, né? Ela sai um pouco do que a gente está acostumado com os adultos, e ela às vezes fala coisas até mais sinceras do que a gente mesmo. Então eu acho legal o Young Adult justamente por isso, porque traz essa pureza e às vezes até mais sinceridade nas palavras do que quando você lê uma literatura que tem um protagonista um pouco mais velho. Então eu acho que, para mim, é um pouco isso, assim, essa delicadeza que trouxe, no caso a Amy, né, trouxe para um assunto tão interessante e importante. Né? Sim, então, eu ia começar a perguntar uma outra questão, mas eu já vou emendar, a gente vai para a questão que eu ia começar depois, porque você tocou num ponto interessante, falando sobre a sua, enfim, o seu olhar ali para a literatura Young Adult, que é a importância da personagem criança, né? E o William, no fim de tudo, ele tem não só uma criança, mas várias, e especialmente a protagonista, né, que é a Amy, e que também tem um amor muito forte ali com os adultos, mas
olhando, né, lendo o livro, eu vejo que essas crianças, as crianças, elas são personagens fortíssimos e muito mais fortes do que os adultos ali que estão naquela narrativa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da Amy, né, para depois a gente seguir com a história e por que você acha que a Kiran, ela trouxe essas personagens crianças para essa história específica que se passa numa ilha. Eu vou dar só um apanhadinho rapidinho, né, mais ou menos para o pessoal entender que esse livro ele fala sobre personagens que vivem numa ilha de Culion, nas Filipinas, e a maioria das pessoas que moram nessa ilha, elas são tocadas, vamos falar assim, pela doença da lepra, que hoje em dia é conhecida como hanseníase, né? Mais comumente chamada como uma hanseníase. E a Amy, ela sempre viveu nessa realidade, ela só conhece isso. E a mãe dela, é a Nanai, que ela chama, né? A mãe dela, ela tem uma desfiguração no rosto, né, devido à doença, bem severa, ela usa um lenço no rosto para tampar, não por vergonha, mas porque algumas pessoas a olham de forma desagradável, né, digamos assim. Então, ela acaba escondendo um pouco para não assustar, entre aspas, as pessoas, mas a Amy, ela sempre viveu nessa realidade. Então, para ela, é uma coisa totalmente comum, e ela não vê outra possibilidade a não ser amar a mãe, né, e conviver com aquelas pessoas normalmente, né. Eu acho que a Kiran trouxe a Amy para a história justamente para mostrar que ela cresceu nessa situação diferente. Então, para ela não existe outra possibilidade a não ser seguir com aquele amor, né? Ver a mãe com olhos normais, né? Olha, é minha mãe, acabou. E com os adultos que vêm depois, né? Que como o próprio vilão da história. Enfim, e as famílias, as crianças que são intocadas, né, são separadas dos pais que são tocados, ou seja, que estavam doentes, e elas são levadas para uma outra ilha, né, a ilha, e onde elas ficam, todas elas ficam num orfanato, então elas perdem contato ali de amor e carinho, né, das famílias e daquela ilha como um todo, e elas vão para um outro cenário muito difícil, né, onde elas têm que lidar com todas essas questões de preconceito com relação à questão da doença, porque os familiares dessas crianças estavam doentes, mas também com todos, com o novo, né? E aí eu queria te perguntar também, que tem qual que é a sua personagem preferida, né, nessa história, e tem uma personagem que, para mim, eu acho que faz toda a conexão de uma mudança ali dentro do orfanato, para que as pessoas se abram, né, e as outras crianças também que já estavam no orfanato, que vieram com esse preconceito, tinham preconceito com as crianças que estavam chegando, que é uma criança, inclusive, que é a Mari, que é uma criança muito diferente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, até para a gente falar da questão de diversidade e diferenças que também tem dentro dessa história, né? Embora a Amy seja a personagem principal, a protagonista, eu me identifiquei muito e gostei muito da mãe dela, né? Pela história de vida que ela conta em determinado momento para a filha, antes da filha ir embora da ilha, né? Por ela ter amado uma pessoa com a lepra, né? Ela ter se envolvido com uma pessoa assim e acabado pegando a doença. E eu acho assim, a cena também dela, da filha indo embora, né, aquela coisa de elas não poderem ficar mais juntas, assim, nossa, me deixou muito ansiosa, muito nervosa, né, e eu acho assim, a melhor personagem para mim foi ela, assim, porque realmente me tocou o coração, o sentimento que ela teve, eu nem imagino, assim, Deus me livre, né, nem me imagino uma situação assim, você não você perder um filho que está vivo, né? Você não vê mais e vai separar, uma situação completamente esdrúxula, que não tem o menor cabimento. Então, acho que
para mim ela é a personagem, a primeira, assim, a mais que eu gostei mais, né? E a Mari, ela é muito, muito bacana também, ela vem como um novo alicerce para a Amy, né, quando ela chega no orfanato, porque a Mari, se não me engano, ela tem um defeito, não é, ela tem como é que se fala? Ela tem um defeito na mão, né, ela teve Exatamente, uma coisa que exatamente. ela nasceu com um problema nas mãos, então, Tem uma deficiência, né? sim, isso, Física, então, que na verdade torna ela ali um pouco diferente das crianças que ali sim. habitam, né, também. Então as crianças também, e as crianças e alguns adultos também veem ela como uma pessoa diferente, né? Mas ela é alto astral, ela é resiliente, ela puxa a Amy para cima, né? Ela mostra um lado que a Amy não esperava, que era também uma coisa de encontrar uma amizade num lugar onde ela só esperava a solidão, né? Então eu acho que ela é o principal fator, assim, que mostra o lado da amizade, né? A importância da amizade, de você confiar nas pessoas, né? O gesto dela com a Amy, de recebê-la tão bem, mesmo que a Amy não tem, né, a lepra, né? Ela não tem ela só foi mandada embora ali da ilha para fazer a separação, né? Como a Carol falou, de quem era tocado ou não pela doença. Mas acho que ela traz essa leveza para a história também, no quesito da amizade, que é muito importante. Tá, o que eu queria também te perguntar, Lê, é a questão do amor da mãe e da filha, né? Porque você tem filhos, e aí você está falando justamente dessa, né, da personagem da Nanai que te tocou tanto, e eu acho que esse amor é um amor que está presente ali na história inteira, né? Até o final, a busca da Nanai pela Amy e a Amy pela mãe, né? Depois de um tempo ali no orfanato. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Eu acho que é a parte que mais me tocou mesmo, não só por ser mãe, mas é porque você sente, assim, que a Amy foi criada pela nanai dela com muito sentimento, né? Com muita parceria uma com a outra. Elas sempre faziam várias coisas juntas, cozinhavam juntas. Então, elas tinham uma relação não só de mãe e filha, mas de amizade. E você percebe que a Amy, ela carrega esse sentimento com ela, mesmo depois que ela é afastada da mãe, né? Ela tem essa certeza do amor da mãe e ela carrega isso com ela. Por um momento, até no começo do livro, quando existe a questão da separação, que elas vão se afastar, que a Amy vai ser levada embora, até fiquei um pouco surpresa, porque a nanai dela, ela meio que aceitou a situação, de certa forma, né? Ela falou, não, ela vai ter que ir, vai para outra ilha, e vai ser melhor, e até consigo entender um pouco, né, esse lado dela, porque tem o lado de eu te amo, quero que você fique comigo, e também tem o lado do eu te amo, mas eu quero que você tenha uma chance, né, você alce voos, né, você consiga uma coisa que eu não vou poder te trazer. Eu entendi isso dela para com a filha, né? E a busca da Amy depois para voltar é porque ela pensa, né? No caso, ela pode falar, né? Que ela recebe uma carta, né? Da mãe. A mãe teve uma gripe, uma questão que, como ela tem ai, meu Deus, não fugiu a palavra agora. Como ela tem o sistema imunológico um pouco mais fraco, acaba que ela é afetada de uma forma diferente. Então, ela fica muito doente. A Amy pensa, não vou ver mais minha mãe, preciso vê-la uma última vez. Então, a Amy, a Mari e o Kid lá, que é um menininho que está junto, eles vão numa jornada, uma travessia no mar para encontrar a mãe de novo, para ela poder dar um abraço na mãe, né, e demonstrar também todo o carinho que ela sempre recebeu a vida toda, né? Essa parte é muito, muito sentimento, assim, é muito, muito triste.
Sim, tem uma. Eu acho que é um livro muito tocante, né? É, Tem partes que são que a gente se emociona muito, inclusive porque as crianças são muito interessantes nesse sim, aspecto, né? Elas são muito carinhosas, né? Você percebe que elas têm um olhar ali humano mesmo, né? Que muitas vezes a gente não encontra. E você está falando da ilha, né? Quer dizer, e da busca desta jornada dos três pela busca da Nanai. E no começo da live, eu acabei não falando muito sobre a autora, mas a autora, ela, na verdade, é o segundo livro que ela tem que ela publica que a gente publica com ela, né? Na verdade, ela tem outros tantos livros publicados. A gente publicou primeiro A Garota que Lia as Estrelas, e também é um livro que se passa numa ilha, né? Ela tem esse viés, na verdade, não são todos os livros dela que tem ilha, mas de qualquer maneira, a Kiran, ela é jovem, porque ela nasceu em 90, né? E ela sempre tem essas temáticas que são uma fantasia muito tocante. Ela tem personagens, em geral, que são crianças ou adolescentes, e ela traz sempre esse olhar fantasioso com uma imaginação muito fértil, mas que é sempre muito tocante, né? A Kira, ela fala muito nos livros dela, especialmente no Garota que Lia as Estrelas, e um pouco isso a gente percebe também no Ilha, da questão da saúde mental, né? No Ilha, no Fim de Tudo, por exemplo, você tem, né? A temática perpassa por isso também, porque quando você está. Primeiro que quando você tem essas separações, né? É inevitável você ter medo, angústia, né, e por aí vai, e também toda essa questão da doença, né, de como você lidar com a doença, como diferente, e de você mesmo aceitar que você está doente e olhar para você de uma maneira aceitável, também passa pela questão da saúde mental, e a Kira, ela fala que ela coloca muito esse tema ali, porque ela teve depressão quando adolescente, né? Ela chegou a tomar remédio, ela é uma pessoa muito ansiosa também, e aí ela teve muitos problemas em relação a isso, e ela diz que ela não tem nenhuma vergonha de falar sobre isso, que a gente precisa falar sobre isso, né? E eu acho que esse também é um momento, porque a gente viu ali, né, nas Olimpíadas, a Simone saindo ali das Olimpíadas, por uma questão de saúde mental, né, a gente olha hoje todo mundo, depois de 1 ano e meio, né, de pandemia, um pouco mais já entrando, né, o quanto a gente precisa cuidar desse aspecto, né, e o quanto essas personagens da Kiran trazem também um pouco isso, mas não num olhar. O que eu achei interessante, eu queria que você comentasse, isso, Ale, mas não num sentido pesado, né, porque é um olhar muito sensível para isso também, né, então queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Eu concordo com a Kira e com você, acho que saúde mental é um tema atual demais, principalmente hoje nos tempos de pandemia, é um assunto que deve ser falado, abordado, debatido, muitas vezes, né? A Kira traz essa doçura e leveza para tratar do tema, ela não fala de forma direta, ela até menciona um personagem em determinado momento, você percebe que ele tem alguma questão de muita angústia, né, que ele claramente, alguma coisa ali precisa de uma atenção, de uma ajuda, né, todas essas crianças também que passam por essa situação, elas vão carregar um trauma, com certeza, né, para a vida toda, mas pelo lado da Amy, da criança, você também enxerga que ela teve
uma forma de lidar com a situação que provavelmente vem do carinho que a mãe dela transmitiu para ela e da confiança de ser a pessoa que ela acredita que ela tem que ser, né? Então, como ela é uma criança forte, que sabe, embora é muito pequena, né, 12 anos, mas ela, de certa forma, sabe se virar, ela sabe o que ela pensa, o que ela acha que é certo, o que ela acha que é errado, a forma como ela lida com esse trauma todo é muito melhor do que alguns adultos da trama, né? Alguns adultos ali simplesmente eles pegam a questão do preconceito, levam um nível máximo, um nível de ansiedade, e é assim, terrível, né? Terrível você ver. Então, eu acho que eu gostei da forma como ela abordou. Eu não li A Garota Queria as Estrelas ainda, mas pretendo ler. E eu acho que valeu a pena ela trazer a personagem nessa idade para dar essa doçura e leveza para tratar sobre isso, sim. Uhum. E eu queria, Ale, também que você falasse um pouquinho, é, enfim, de um trecho que você gostou muito, né, do livro, e por quê? Eu gostei de 2 trechos que assim, não vou esquecer, né? A primeira parte, cada capítulo, eles têm um títulozinho, né? E vem com um Uhum. títulozinho para dizer o que vai acontecer. E eu gostei da passagem que fala sobre a Casa das Borboletas, que é quando a mãe da Amy conta como ela conheceu o pai dela, né? Como que eles ficaram juntos e por que deles se separarem. Foi uma parte muito bonita. E a outra parte que eu gostei muito também, que eu acho que ela transmite esse lado da amizade, a importância da amizade, é o momento da travessia, é o momento que elas pegam o barco para tentar ir para outra ilha, e a Amy se desentende com a Mari, com o Kid Lat, ela fica muito nervosa, ela age de forma impulsiva, ela fica muito brava com os dois, e quando ela acha que ela ofende os dois, é quando ela acha que a Mari vem para cima dela, numa forma agressiva, a Mari abraça ela. Uhum. Abraça, como se fala, olha, calma, tá tudo bem, né? Então, foi uma coisa, assim, que eu achei muito bonita, muito bacana, assim, que eu também não esperava quando eu li, e ela se sente mal, né? Quando a amiga abraça, ela fala, meu Deus, eu agi da mesma forma que eu tô até agora aqui reclamando, né, que o grande vilão, né, que é o Zamora, faz com eles o tempo todo, né? Ela agiu de forma agressiva, coisa que ela não precisava, porque ela estava num momento de desespero. Então, foram 2 passagens que me marcaram bastante. Das borboletas eu acho muito simbólica e muito bonita, né? E ao mesmo tempo você vê que o vilão da história é um vilão tudo. Isso eu acho muito interessante na literatura da Kira, que ela faz no Garota, mas no Garota que Lia as Estrelas, mas no Ilha, você vê de forma ainda mais costurada, no sentido de que você vê que o vilão da história, por exemplo, no Ilha, ele é um colecionador de borboletas, né? E ele não coleciona as borboletas porque ele adora as borboletas, né? Então, eu acho muito interessante essa costura das borboletas, da liberdade, né? Que existia ali naquela passagem, especialmente da Casa das Borboletas, e por outro lado, você tem uma pessoa que aprisiona aquelas borboletas. Eu acho que é muito interessante também a questão do bem e do mal, né? Você tem aí que as pessoas são dúbias, né? E que você tem essa leitura do bem e do mal da Kiran, eu acho muito especial no caso desse livro. A questão das borboletas é bem metafórica, né? Tem muito a ver realmente com a liberdade, e tem esse paralelo de que o Zamora, ele aprisiona as borboletas, talvez até pela beleza, e da mesma forma ele aprisiona as pessoas que ele considera feias, né? Então ele faz ele não importa se é belo ou se é feio, né? O que importa para ele é
dar um destino, ou, sei lá, fazer o que bem ele acha que é o certo, o que ele acha que é o certo, que é o errado, ele não mede esforços para isso. E a Casa das Borboletas, né, representa para a mãe da Amy, para o pai dela, essa liberdade de você poder se relacionar, de você poder estar com quem você quiser, de você respeitar a outra pessoa, amar, né, de forma livre, né, coisa que durante o livro inteiro a gente vê o oposto, né, a intenção realmente é segregar, é você separar, é você fazer, eles falam, o joio do trigo, né, separar o joio do trigo, ou você rotular as pessoas, é terrível, assim, é terrível, mas eu acho que é isso, assim, para mim são as duas passagens mais, assim, que veio lá, aquela lágrimazinha no olho, assim, meu Deus! Olho, né? Eu também fiquei com lágrima no olho, especialmente na passagem das borboletas, né? Da Casa das Borboletas. E você acha que é essa a mensagem principal que a autora quer passar, que a Kirian quer passar ali nesse livro? O que você diria que é a principal mensagem que a autora quer passar nesse mundo de hoje, que eu acho que a gente precisa também de bastante acolhimento, né? Que eu sinto que é um livro muito acolhedor nesse sentido. Sim, eu acho que para mim a mensagem principal é empatia, né? Empatia, você olhar o próximo, você vê que o diferente não quer dizer ruim, né? Que você precisa entender as coisas primeiro para poder julgar, nem deveria julgar, né? Para você fazer algum juízo de valor depois, né? Porque aqui a gente tem o tempo todo aquela coisa do intocável, não posso tocar, não vou encostar. E o Zamora mesmo, ele nem entende o que é a doença, o que é a lepra, a hanseníase, ele não sabe do que se trata, ele simplesmente vê como uma coisa contagiosa, ele não quer chegar perto, e ele vai afastar a todo custo. A gente hoje está vivendo uma situação de pandemia, uma situação em que as pessoas também estão com medo, as pessoas também estão se afastando, lógico, por necessidade, né? Mas existe também esse medo rondando, a mesma situação que a gente precisa tratar de uma forma um pouco mais com calma também, para não virar esse livro, né? Não virar uma coisa desse jeito. Isso aqui, claro, é quase uma distopia, né? Uma coisa bem... Sim. Né? Foge bem do padrão, assim, mas eu acho que a mensagem é essa, empatia, olhar as pessoas de outra forma, entender as pessoas antes de falar, fazer qualquer juízo de valor, que falta muito, né? Hoje em dia, não digo só do jovem, não digo do jovem ou da pessoa que é mais madura, né? Eu acho que falta bastante isso para a gente, né? A internet, a vida hoje, ela te dá muita liberdade para pensar o que você quer, mas ao mesmo tempo ela tira um pouco o filtro das pessoas, né? Sim. Ela tira o filtro do, olha, isso não é bacana, eu não devo falar certas coisas, ou devo ter o mínimo de entendimento para sair dando minha opinião sobre tudo. Então, acho que fala um pouco disso, assim, é bem atual para mim nesse sentido. E você acha que, se você tivesse que dar esse livro para alguém, para quem você daria? Para todo mundo. Você precisa ler ele. Precisa. Eu acho que, de maneira geral, eu recomendo, assim, foi um favorito para mim do ano, eu não vou esquecer essa história realmente, pelo que ela me transmitiu, e é brincadeira, assim, mas é verdade, eu acho que eu daria para todo mundo, principalmente aquelas pessoas que estão com o coração um pouquinho mais, né, endurecido, para dar uma amolecida, eu acho que eu acho que é uma forma bonita, delicada e leve, embora seja um livro... Muitas coisas são pesadas nesse livro, né? Mas eles não são daquela forma muito crua, sabe? É um pesado assim, mas ele tem uma poesia, né? Que dá uma abrandada na questão. Então, acho que é um livro para todo mundo ler, para todo mundo refletir, ainda mais vindo de uma protagonista criança, né? Se uma criança é capaz de pensar dessa forma, porque eu, que já sou muito mais maduro, né, não posso pensar igual. Então, eu recomendo para todo mundo adulto, mesmo. né? Porque às vezes eu fico pensando que quando você olha essas personagens tão fortes, né? Crianças, você vê, puxa,
a gente, tem muita gente por aí que tem uma carcaça de adulto, mas que no fundo, em determinados momentos, você é mais imaturo que uma criança, né? Sim. Talvez por uma série de questões que você viveu, mas de toda maneira, eu vejo que essas personagens, especificamente da Kiran, e aí eu incluo também a Garota que Ilha as Estrelas, a gente está falando aqui do Ilha, mas também a Garota que Ilha as Estrelas, que tem personagens muito fortes, crianças e femininas, né? Sim. Porque a Kiran também, ela fala que ela se baseia, as histórias, claro que as histórias são fictícias, lógico, mas ela se inspira em algumas pessoas que são reais. No caso da Garota que Lia as Estrelas, a protagonista é uma prima dela, né? Aqui no Ilha não, mas de toda maneira você vê que são crianças, né? Muito maduras ali, ou que, né? Que conseguem lidar com muitas questões complicadas de uma forma mais leve, talvez, não sei se é exatamente essa palavra, mas para mim ocorre leveza, e que dão muita lição aí para bastante adulto, né? Acho que é isso mesmo, acho que a criança com a sinceridade, né, com um jeitinho de falar, a inocência também diante de alguns temas, né, a criança ela pode tanto extrapolar, falar alguma coisa absurda, quanto simplesmente ter uma atitude que a gente, como adulto, jamais teria e você se surpreender. Né? Então, acho que essa é a questão, sim. Exato. E por que você acha que esse livro não pode também faltar na estante? A gente já falou um pouco, mas, né? Gente, é um livro imperdível, de verdade, assim, não tô falando por ser parceira nem nada, não, eu realmente amei o livro mesmo, acho que é aquele tipo de livro, assim, primeiro que vai te tirar de uma ressaca literária qualquer que você tenha, porque é uma delícia a forma, a narrativa dela, a forma que ela escreve, eu li, assim, 2 dias, eu sentei e li, e eu tô falando, eu sou mãe de 2 crianças, então eu sentei e consegui ler, assim, numa rapidez que nem eu acreditei. Então, eu acho que é um livro, assim, gostoso, sabe, doce, assim, que merece atenção, merece realmente a atenção das pessoas, por todas essas mensagens que a gente está falando aqui, mas porque é tempo de leveza, sabe, é tempo de você também respirar, você também ler coisas positivas, ler coisas que te tragam esperança, que te tragam uma mensagem boa, a gente está muito rodeada de notícia ruim o tempo todo, de muita coisa negativa, e eu acho que esse livro, ele pode trazer para você essa sensação de paz e de aconchego que a gente está precisando nesses tempos atuais. Né? Legal, eu queria, Lê, que você lesse um pouquinho, né, de um trecho que você mais gostou, e pode ser um desses que você citou, pode ser um terceiro, que de repente esteja aí na sua lista. Não, eu peguei realmente a parte em que elas estão fazendo a travessia e a Mari quebra o remo e a Amy fica muito chateada com ela, e eu queria trazer essa reação dela, que foi uma parte assim que assim, esse livro ele tem muita poesia, mas não é assim que são frases super lindas e maravilhosas para você fazer um quote, não é essa a questão, né? É uma coisa muito assim fotográfica, sabe? Da situação em si. Então eu vou ler um trechinho pequeno, é um trechinho bem pequenininho, né? Das duas brigando e como é o pensamento da Amy depois disso. A capinha do livro. Eu acho que tá ao contrário, tá espelhado. Fica espelhado sempre, não tem muito jeito, mas, né, depois eu até, só complementando, a gente, amanhã, a gente coloca no nosso Instagram um trechinho também aí do livro, e a gente vai fazer um sorteio, amanhã, assim, a gente vai postar o sorteio, e com as regras direitinho, para vocês concorrerem ao duplinha aqui do livro.
E para quem quiser saber mais e etc., a gente vende o livro, né, no nosso site, nas principais livrarias, e aí depois a gente vai deixar aí o site, que é o grupopensamento.com.br, para quem quiser conhecer tanto esses 2 livros quanto outros livros da Jangada, que é o nosso selo de ficção histórica e ficção fantástica, né? Tá, pode ler o trecho. Tá bom. No trecho tem mais um personagem, que é o Kid Latte, que é um menininho que ele não fala, né? Então tem mais essa questão aí no meio, e é no momento que a Mari acaba quebrando o remo. Então eu vou ler rapidinho para vocês verem como é que é a narrativa do livro. Aqui é a Amy falando, né? Você quebrou o remo, agora não temos mais vela. Meu grito choca a mim mesma, tanto quanto a ela. Não consigo me lembrar da última vez que minha voz arranhou assim a minha garganta, a última vez que minhas mãos se fecharam em punhos, a última vez que quis machucar alguém. Sua idiota, idiota! Avanço para Kid Latte. E quanto a você, será que não poderia simplesmente ter gritado? Não poderia ter nos avisado? Você não é mais um bebê, use sua maldita boca. Ame! Mari se levanta, protegendo Kid Latte atrás de si. Pare com isso. Você disse para confiar em você e veja no que deu. Veja, nós nunca vamos chegar lá. Ninguém teve culpa. Você é uma inútil, vocês 2 são inúteis. Olha só para vocês. Mari me empurra com força, eu caio para trás, batendo minha mão machucada. O choque agudo da dor desvia todo o meu ímpeto, expulsando a raiva e reduzindo a uma profunda vergonha. Mari, eu jamais fale desse jeito comigo de novo. Mari desce seu rosto na altura do meu. Há manchas vermelhas quentes em suas bochechas pálidas e o sol forte do meio-dia brilha com intensidade em seus cabelos, transformando-os em um halo. Ela parece um anjo terrível. Jamais. Sinto muito. Lágrimas queimam as minhas bochechas. Não sei por quê. Mari me puxa para ela e por um instante acho que vai me bater, mas em vez disso ela me abraça com ainda mais força do que quando me empurrou. Pouco depois, Kid Latte se aproxima, arrastando-se, nós 3 nos sentamos aninhados uns dos outros, até que sinta a água começar a se infiltrar e subir pelas minhas pernas. É melhor tirarmos a água, Mari diz, e apanha o balde. Kid Latte estende as mãos para pegá-la, mas Mari balança a cabeça. Acho que Amy deveria fazer isso como forma de pedir desculpas. Mari e Kid Latte recolhem o que restou da vela e terminam meus rasgos para que os lençóis fiquem cortados ao meio. Eles se põem a unir as camadas, amarrando-as, enquanto eu tiro a água que está na altura da panturrilha. Fico feliz com a tarefa. As palavras que proferi parecem ter deixado arranhões na minha língua. Sinto-a inchada e venenosa, e meu estômago se revira com pontos de raiva arrefecendo como cacos de vidro. Eu falei como falaria o Sr. Zamora, ou como Sam o fez no primeiro dia. Descarta a água mais rápido, isso faz com que meus braços doam e eu fique meio tonta de tanto girar a cabeça. Nunca mais vou falar desse jeito. É muito bom, né? É muito bom. Eu já fiquei emocionada de novo. Emocionada. E a Amy, por exemplo, acho que ela tem umas tiradas, né, também ali, de pensamento, que são muito perspicazes, né? Elas são, ao mesmo tempo, infantis, claro, que ela tem 12 anos, ela não tem, a Amy é uma criança que tem, pelo menos até ir para outra ilha, ela é uma criança muito sozinha, né? Ela Sim. não tem amigos e tal, mas ela é muito aconchegante, né? E ela tem essa questão muito dela que ela é muito perspicaz, eu acho, sim, né? E muito sensível. Então, e a Mari também, né? E se você for pensar, o Kid Latte também, porque ele é a primeira criança que, quando eles estão indo para a ilha, a Amy consegue, de alguma maneira, acolher e ele aceita ali, sim, ele está sempre junto dela, de alguma maneira, ainda que ele não fale, né? Então, e que ele também tem uma perspicácia, né, de agilidade ali nas ações, então isso que é muito interessante, né, a gente tem horas, tem momentos e tem passagens que a gente se emociona mesmo, né, com eles, né, com todos esses personagens. Principalmente por serem crianças, né, o Kid Latte é muito pequenininho, e você imagina aquela situação toda, eles passando
por coisas assim inimagináveis, e fala, meu Deus, o que vai acontecer agora? Como é que eles vão se virar? E eles usam aí a amizade para fazer isso acontecer, né? Claro que tem uma coisa bem lúdica e tudo, mas é bem bonito, assim, de acompanhar, bem bacana. Eu falo que eu sou suspeita, né? Pelo fato de estar representando aqui a editora, mas é um livro realmente muito que me tocou bastante também, né? Assim como o Garota, e a gente não tem os outros livros publicados aqui no Brasil da Kiran, mas eu fiquei com vontade de ler os outros também, né? Além do ter lido os dois e acompanhado um pouco o trabalho da Kiran. E aí, Ale, eu queria te perguntar também o seguinte, que tem uma passagem aqui que na verdade, de uma entrevista que a Kiran deu, quando perguntaram para ela o que ela mais gosta de ser, né, o que ela mais gosta em ser escritora, né? Porque ela diz que ela tem muitas perguntas, né? E que as crianças, especialmente, perguntam muitas coisas para ela por cartas, por e-mail, etc. E ela é muito solícita e responde sempre. Então, numa dessas entrevistas, né? Em numa dessas perguntas de crianças, ela respondeu: quando a escrita está indo bem, seus personagens assumem vida própria e seu trabalho é escrever o que eles estão fazendo, vendo e sentindo. E é uma experiência estranha, mas ao mesmo tempo estimulante, né? E aí eu queria saber, para você não é escritora, mas você é influenciadora, né, literária, para você, o que é mais estimulante no seu trabalho como não como advogada, né, nesse momento, mas como influenciadora literária, e o que para você é o seu ato, né, este ato de ler e falar de livros para as pessoas e resenhar os livros, o que te estimula, né, o que é tão estimulante nesse processo e nesse tipo de trabalho? Os livros por si só eles já são cativantes para mim, mas acho que todo bom leitor, aquela pessoa, bom assim no sentido, aquela pessoa que lê bastante, aquela pessoa que é como se fosse um leitor profissional, a gente gosta de ler e dividir as sensações que a gente tem com a leitura, o que aquilo te transmitiu, você falar mal de um personagem, você vibrar com uma história. Então, o que eu gosto, o que me estimula, é poder contar para as pessoas o que eu vivi com aquilo. E uma das coisas mais bacanas é quando vem a troca, né? Alguém vem e comenta uma coisa que eu nem tinha imaginado, do que eu li, eu falo, poxa, é mesmo, tem esse lado. Então, eu acho que quando você fala sobre literatura para as pessoas, a ideia é essa, é você trocar a experiência, você dividir boas histórias, ou más histórias também, você dividir essa experiência que o livro te proporciona, né? Porque a literatura, ela te permite viajar muito, passar por situações que você jamais enfrentaria na vida, né, você amadurecer com aquilo que você está lendo também. Eu acho legal nesse sentido, né? Eu gostaria de fazer isso a vida inteira, se eu pudesse, porque realmente é uma coisa que faz parte da minha pessoa, da minha essência mesmo. E o que eu mais gosto é isso, o que me estimula é quando eu resenho, quando eu comento, eu faço uma indicação e alguém vem falar comigo, adorei ele por sua causa, ou nossa, gostei, ou aquelas pessoas que me falam, nossa, eu detestei esse livro que você amou. Eu falo, por quê? E aí a gente bate um papo e vê o que acontece, eu acho que esse é o legal mesmo. E você acha que os livros têm momentos ali de leitura? Porque para mim tem, né? Para mim tem. E às vezes eu fico vendo quem gosta de assistir filmes, por exemplo, tem filme que tem momento. Às vezes um filme você fala, nossa, não consegui assistir naquele momento. E depois eu fui assistir mais para frente e me tocou, eu gostei. Para mim, eu sinto que o livro tem também esses momentos. Tem momento que você chega no livro muito bem e outros momentos que o livro que naquele momento você não está tão preparada para ler aquilo, por vários motivos, né? Sim, eu acho que o livro ele tem momento e tem época também. Assim, por exemplo,
eu li, por exemplo, Machado de Assis quando era nova e detestei. E hoje em dia eu amo, sou apaixonada. Então, foi uma questão... Tem livros que exigem maturidade e tem livros que exigem de você também, você está realmente preparada para falar, para ouvir sobre aquela situação, para ler sobre aquilo, né? Eu, por exemplo, eu costumo muito ler mais de um livro ao mesmo tempo. Porque, para mim, é uma forma de trabalhar bastante a memória, mas é uma forma de eu sempre ir para um livro que está me chamando mais a atenção, para não ficar uma coisa tão cansativa. Ah, esse livro não estou conseguindo, acho que não é a hora, não estou lendo com tanta facilidade, vou para outro, e de repente, quando eu volto para aquele, acontece, eu leio rapidão. Então, acho que sim, acho que você tem que sentir, sabe? E tem aqueles livros também que são livros de conforto, né? Então, se você é um leitor de fantasia, tá difícil ler esse aqui, dá um pulinho na fantasia, vai para lá um pouquinho, depois volta. E tem livros que simplesmente não vão ser para você, né? Também acontece, né? Tipo, simplesmente não dá, você não consegue pelo tema ou pela escrita mesmo. Mas E eu o acredito que Ilha, para você, em que categoria tá, já que você categorizou aí? não, o Ilha, para mim, ele tá numa categoria assim, é quase um concurso, porque ele realmente é uma coisa tão leve, tão gostosa, assim, que eu acho que pode ser um livro de conforto, e ele é um livro que, embora tenha um tema pesado, ele é delicado, sabe? Então, ele não é um livro assim que você, não vou aguentar ler esse livro. Pelo contrário, eu acho que é um livro, eu acredito que é um livro que você vai pegar, vai se interessar, vai se angustiar, vai acompanhando a trajetória da Ama, o que aconteceu, você não vai conseguir parar. Eu não consegui, né? Falando por mim mesma. E agora me dá um top 3 da jangada. Ai, olha, eu vou dar uma olhada ali na minha estante, né? Tem com a Ilha, né? Com certeza, vai ser o top 1. Sem Lógica para o Amor, também Esse é demais. uma delícia também, que é um livro também que trata sobre diferenças, também um tema não muito abordado ultimamente, e recentemente a gente leu em parceria também o Mais Mortais que os Homens, né? Pois é. Que são contos de autores, grandes autores do século XIX, né? Contos de terror, mas que não é só terror não, tá, gente? Mistura terror, tem suspense, tem um lado engraçado, uma coisa ou outra. Eu me surpreendi bastante com esse livro, não esperava. E como eu mesmo, se vocês depois quiserem conferir na minha resenha lá, geralmente o pessoal pensa muito em terror nos homens escrevendo, né? E a Jangada trouxe. Edgar Allan Poe, você tem o H.P. Lovecraft, né? Mas aí a Jangada trouxe, falou, não, mulher também escreve terror, vamos ler, e realmente, assim, é um livro... E Mary Shelley não tem só Frankenstein, né? Não. Muito ali, né, que o livro traz, a transformação, você vai ver que, né, você fala, puxa, Mary Shelley não fez só uma boa coisa em Frankenstein, né? Ela tinha enfim, uma produção literária, especialmente nessa área de terror, muito grande, né? Sim, também tem autoras que eu nunca tinha ouvido falar, que realmente assim trouxeram coisas diferentes. Não é assim aquela coisa do terror, do horror puro, né? Uma coisa bem gore, assim, não é nesse sentido, né? Acho que tem muito do terror psicológico nesse livro, que é uma das coisas mais interessantes, como naquele conto do Papel de Parede Amarelo. Eu já tinha lido no passado, reli de novo, gosto bastante, e vale a pena, viu? Realmente é uma leitura assim que sai um pouco do foco, né? Você lê um conto ali por dia tranquilo, e foi muito gostoso ter lido, foi muito bom ter participado. Que bom, que bom. E agora, Lê, só para a gente finalizando, né? Você queria dizer mais alguma coisa do livro? A gente já falou da principal mensagem do livro, mas se você tivesse que dizer, você não pode deixar de ler por quê? Só para deixar uma mensagem final aí. Não, o que eu queria dizer é uma coisa até um pouco engraçada assim para mim, que quando eu achei que o livro tinha terminado, eu falei, meu Deus, vai terminar, eu preciso de respostas ainda, tem muita coisa que eu preciso saber, aí veio o epílogo, né?
Aí eu fiquei mais destruída, então assim, eu penso assim, é um livro que vale a pena do começo ao fim mesmo. Ele me surpreendeu na reta final também, eu não, assim, eu esperava um pouco o que ia acontecer, mas mesmo assim fiquei muito emocionada também com a solução. Achei legal, até achei engraçado assim que a tradutora, né, ela trouxe a palavra lepra muitas vezes, né, em vez de falar a hanseníase, né, uma coisa mais você diminuir um pouco a questão. Então ela traz isso muito pungente assim o tempo todo, né, que é para jogar na sua cara como o Zamora está sendo cruel, né, como ele está sendo preconceituoso, como está sendo um ser humano detestável ali. Então eu acho que vale a pena pelo livro todo e pelo epílogo também, que foi sensacional. Eu espero que todo mundo tenha se interessado, que queira ler, assim, de coração. Foi uma leitura favorita do ano, assim, não vou esquecer. Que bom, que bom. Você está falando da questão da lepra, isso acaba sendo mesmo muito marcante ali no livro, mas também é porque existia, né? Quer dizer, hoje em dia nem tanto, mas existia durante um tempo e o livro não se passa agora, né? Muito preconceito, né? Com a lepra. E as pessoas não entendiam, assim como foi um preconceito que hoje ainda existe um pouco, mas que está muito diferente, assim, preconceito guardadas as devidas proporções, né? E de maneiras diferentes, a AIDS, por exemplo, né? Sim. Lá na década de 80, 90. Então, a lepra, ela, durante muito tempo, as pessoas tinham, né, preconceito, e até hoje em dia, muita gente não entende muito bem. Não. Né, a doença, ficar, meu Deus, né, como que eu pego, como que eu não pego, e eu acho que a autora quis justamente, né, mostrar esse aspecto, e no livro a tradutora também manteve essa marcação, porque tinha esse viés ali dos tocados e os intocados, né, Ela traz justamente para te deixar incomodado, né? Exato. Em determinado momento, os habitantes da ilha até falam, a gente não usa essa palavra, a gente não fala assim, não é correto, né? Mas eu sei que foi proposital mesmo, assim, mas é bem pesado, assim, né? Quando você vai lendo, você fala, nossa, mas não precisa disso, né? Essas pessoas não merecem isso, e aquela burdoada o tempo todo sobre o assunto, né? Dessa forma. Ah, mas que bom, Alex, você gostou muito, ficamos muito felizes, né? E até é um dos motivos porque a gente te convidou também para a live, porque a gente viu o quanto, em poucas palavras, né, ali na resenha, quando eu li, o quanto esse livro foi importante para você, o quanto ele te tocou, né? Não sabia que era o preferido do ano, que bom, mas de qualquer maneira a gente percebe que foi um livro que te tocou bastante. Algumas parceiras nossas também que fizeram algumas resenhas também falaram muito desse livro, e a gente espera também que todo mundo, quem puder, quem tiver, né, quem está aqui vendo a live ou vai ver depois a live, que se interesse pelo livro e que leia de verdade. É o que a Ale falou, acho que é um livro que todo mundo precisa ler, porque tem uma mensagem muito bonita para hoje, né, para o mundo atual, que é a questão da amizade, do amor, que é isso, né? Se a gente for pensar, é isso que a gente leva daqui, né? Com certeza. O que a gente mais vai levar, né? A roupa a gente não vai levar. Porque a gente está com muita raiva, né? O rancor a gente não vai levar. As pessoas carregam muita raiva dentro de si às vezes, e esse livro ele mostra assim que é mais fácil você ser mais leve, sabe? A leveza ela te traz mais alegria e felicidade do que você viver de rancor, viver de apontar o dedo. É muito mais difícil você manter essa coisa dessa dureza do que você abrir seu coração. Acho que é essa a ideia do livro. Sem dúvida, sem dúvida. Então, Ale, obrigada pelo Obrigada a vocês. convite. Depois a gente vai deixar a live, vai ficar disponível no Instagram, no YouTube e no Face.
E aí, depois, quem quiser olhar ali, né, rever a live ou ver a live para quem não viu. E aí, só para deixar um recado de novo, a gente vai fazer um sorteio dessa duplinha de livros, A Ilha no Fim de Tudo e A Garota que Lia as Estrelas. Depois vocês vão lá amanhã no nosso Instagram da Jangada, olhar as regrinhas e como participar. E eu espero que todo mundo goste do livro, que coloque, pelo menos, se não leu, né, se não tinha intenção de ler, que fique interessado, que coloque na lista de livros do ano. Sim, Né? verdade. Obrigada, gente, por ter me chamado, fiquei muito contente. Imagina. Quem puder, me siga lá também, no Amo Livros Novos, né, que a gente com certeza vai ter muitas outras leituras aí cativantes no ano para conversar. Com certeza. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Lê. Até a Tchau. próxima live. Até. Até. Tchau, tchau.